Olá, pessoal. Aqui meu nome é Anderson Rodrigues, professor de Sociologia. Espero que você esteja bem aí, do outro lado da tela, assistindo aí, né? Pois bem, nesse momento, vamos dar início, né? Vamos dar início aí à nossa videoaula, nossa primeira videoaula, tá? Em que vai abordar o terceiro bimestre, tá? Do ensino médio, do terceiro ano do ensino médio, certo? Bom, só para adiantar aí, nós temos uma trajetória bem extensa, tá? De estudo aí, dedicação, engajamento, que é fundamental você já ter isso em mente, que nós estaremos trabalhando um tema muito, muito importante. Então, uma vez que é importante, não tem como ser simplista na explicação. Temos que ser mais detalhista, né, com mais cautela, porque é importante mesmo é você aprender, né, aprender cada vez mais, agregar conhecimento frente a esse tema tão relevante que é, e eu não falo da boca para fora, de fato, ele é relevante mesmo para a sua vida. Mas, professor, eu não vou usar para tal função. Gente, o que eu vou falar para vocês, vocês não vão usar para profissão nenhuma. Vocês vão usar simplesmente para a vida. Então, vocês imaginem, né, a importância de você compreender esses temas, esse tema tão relevante que eu vou passar para vocês, tá? Pois bem, professor, mas que tema que é esse, então? Vamos lá, então, galera, para podermos compartilhar minha tela com vocês, tá? E aqui eu trago, né, a Sociologia, nossa disciplina aqui, que particularmente é a top de top, né? Então, é a nossa disciplina que deixa todos nós aqui, né, feliz da vida em estudar ela, né? Eu sei que alguns gostam, claro, né? Mas alguns não gostam, aliás, né? Mas a grande maioria gosta dessa disciplina, né? Porque realmente, por que ela é tão interessante assim? Porque ela trata sobre a vida das pessoas, né? No dia a dia, na prática, não fica só naquela teoria, né? Então é bem interessante aí, tá? Bom, qual é o nosso tema, então, professor, central dessa nossa primeira videoaula? Vamos lá, galera. Qual é a organização política do Estado brasileiro, tá? Então, antes de dar início, eu quero deixar bem claro para vocês que vou abordar o caderno do aluno, a princípio, mas tenha muita calma, porque eu vou dar uma pincelada nesse caderno, vou bater na tecla em algumas coisas mais relevantes aqui nesse momento, tá? Mas teremos um outro vídeo aula trabalhando outros critérios aí, tá? Então vamos fazer uma análise agora nesse momento, fazer uma análise desse caderno aí, para ver como que ele tá, se realmente tá legal, como que, se esse ano veio um caderninho bacana, se está faltando coisas, se tem algum ponto positivo, negativo, e assim, né, vamos trabalhando aí, beleza? Vamos dar início então, pessoal? Vamos lá, então. Primeiro, ele começa com uma reflexão, né? Sociologia é isso, ele busca em você, aluno, né, ter sempre uma visão crítica, uma visão científica, né, e largar o senso comum de lado. Nesse momento, mais do que nunca, a visão científica é o que manda, certo? Vamos lá, então, pessoal. Para que não haja, aqui nesse momento, estamos falando, né, de uma frase de Montesquieu, tá? Nada mais, nada menos que Montesquieu, né? Uma figura importantíssima, tá? Que vai representar muito bem o nosso tema aqui, que é a organização política do Estado brasileiro. E por quê, professor? Vou explicar para vocês, com muita calma, com muita cautela, foco no estudo, vamos que vamos, galera. Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder. Gente, o que está querendo dizer com isso, né? Então, como nós iremos conter esse poder aqui, né? Para conter um poder, né, seja contido por um outro poder. Então, para conter esse poder, é necessário que tenhamos um outro poder equiparado, né, a esse poder, para que podemos colocar na balança, para não ficar muito desnivelado, vamos dizer. Então, ele fala nesse sentido. Para conter um poder, é necessário você ter um outro poder, né, que é a balança, né? Vamos lá. Tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais, ou dos nobres, ou do povo, exercesse esses três poderes. Pois bem, pessoal, então aqui Montesquieu, né, ele fala que, ó, tudo estaria perdido. Então ele veja aqui como algo negativo, tá? Tudo estaria perdido se o mesmo, tá? E aqui ele destaca, né, mais uma vez aqui, deixa eu grifar aqui diferentemente, tá? Para destacar que é importante mesmo, que ele fala, olha só aqui, ó, caso, né, seja o mesmo homem, tá? Então, ele destaca essa questão da concentração, né, de poder na mão do mesmo homem, ou
o mesmo corpo dos principais, ou dos nobres, ou do povo, exercendo esses três poderes. Que poderes são esses, né, pessoal? Então, aqui ele traz, por exemplo, né, o poder aqui, né, que é o nosso Congresso, né, traz aqui, desculpa, aqui o poder legislativo, tá bom? Aqui ele traz aqui nesse momento, né, o poder o poder aqui, meu Deus do céu, né? Poder judiciário, tá? E aqui que eu falei para vocês, né? O poder executivo. Então, aqui nós temos o poder executivo. Deixa eu ver se vai ficar legal aqui, né? O poder executivo. Aqui é o poder legislativo. E aqui o poder, né, que todo mundo aqui também conhece, né, e o pessoal admira muito, inclusive gosta, né, que é o poder judiciário, tá? O poder judiciário. Então, quando se fala nesses três poderes, nós estamos, né, nos referindo a esses três caras aqui. Tá? Deixa eu fazer legalzinho para vocês aqui, né, para ficar um material bem bacana. Olha só. E o poder executivo. Então, a questão seria, se imagine só esses três poderes, e aqui vou fazer um outro rabisco, tá? Deixa eu mudar aqui a cor, para ficar uma coisa mais bacana para vocês aí, vamos pôr o verde, tá? Então, vamos dizer que esse poder e esse poder, tá? Ficaria na mão de uma o quê? De uma única pessoa, tá? Então, imagine só como que seria, né? Ah, professor, mas será que funcionaria isso aí? Eu creio que não. Eu creio que não, tá? Mas vamos lá, então. Então, ele fala nesse sentido. Ele trabalha nesse sentido. A princípio, né? Ele faz essa crítica. Então, aqui, ó. Voltando aqui, né? Tudo, né, estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais ou dos nobres ou do povo, tá, exercesse esses três poderes, tá, esses três poderes, ou de fazer leis, tá? Então, quem que faz leis aqui, né? Vou deixar bem claro para vocês aqui. Quem faz leis? Eu vou explicar para vocês, mas logo eu já adianto, né? Vamos pôr aqui um pontinho nesse cara, tá? É o que faz as leis, né? Que elabora as leis, o termo que fazer lei, mas vamos colocar elaborar lei, acho que é mais interessante, né? Ou de executar, né? Ele fala aqui de executar, ou de executar as resoluções públicas. Então, quem que executa, né, as resoluções públicas, né, o executivo, tá? E o de julgar os crimes. Então, o julgar os crimes, poder judiciário, ou as divergências, né, que são os conflitos, né, dos indivíduos. Então, Montesquieu, ele trabalha nesse mesmo sentido. Como assim, professor? Então, eu vou adiantar para vocês aqui, né, vamos ter mais vídeo aula explicando sobre isso aí, mas eu faço uma retomada lá na frente, mas eu vou adiantar para vocês. Montesquieu, ele defende a tese, né, de descentralizar o poder em três órgãos, tá? Vamos dizer assim, três órgãos: legislativo, judiciário e executivo. Para quê? Para que um possa controlar o outro e vice-versa, né? De forma que todos eles são autônomos, têm a sua própria autonomia, tá? Mas na sua decisão, eles são embasados na legislação, tem que seguir a legislação. Então, nesse sentido que ele fala, então Montesquieu traz essa frase aqui, né? Porque ele é contra esse sistema, né? De centralizar o poder na mão de uma única pessoa. Tão importante essa figura, né? Esse estudioso aí, né? Esse filósofo, que até hoje, né, diante do princípio dele, adotou a divisão dos três poderes que eu acabei de explicar para vocês aí. Beleza? Vamos continuando, então, aqui, vou fazer só uma observaçãozinha aqui, destacando, né, que é uma pincelada, e o nosso tema central, tá? O nosso tema central é qual é a organização política do Estado brasileiro, tá? Bom, aqui nesse momento, pessoal, ele faz uma introduçãozinha, é só uma pincelada, eu estou passando para vocês, tudo que tiver aqui, eu vou tratar com mais cautela, vai ter muito conteúdo bacana para vocês, eu estou preparando muita coisa legal, mas, a princípio, vamos dar uma pincelada nesse caderno aí, para ver, vamos analisar esse caderno, ver como é que ele está, se está legal, não está, está mais ou menos, vamos dar uma analisadinha, tá? Então, ele fala que faz uma introduçãozinha, né,
referente, né, ao primeiro e segundo bimestre aqui, né, deixa eu apagar aqui que ficou meio em cima, né, mas ele destaca esse ponto, né, da questão do primeiro, deixa eu marcar aqui, primeiro, né, bimestre, questões políticas, de fato, vocês estudaram as questões políticas, aqui destacando, né, a questão do quê? Da cidadania, né, e a sua importância da participação política dos cidadãos, né, e as suas várias formas, né, de vidas, em suas várias formas, né, então, nós tivemos esse estudo realmente, né, e nesse momento aqui, nesse bimestre, estudaremos, né, a política no contexto da organização, tá? Então, ele faz uma introduçãozinha aqui, e nesse momento aqui ele traz, né, a questão da esfera, né, as esferas vamos assim dizer, a competência que cabe a cada um dentro do seu território, tá? Então, aqui você tem uma federação, tá? Para deixar bem claro, e aqui nós estamos tratando referente a um Estado, tá? Ah, professor, mas não é o Estado brasileiro, o Estado, né? Sim, é o Estado brasileiro, tá? Mas em questão de competência aqui, né, temos a federação, tá? E aqui nós temos a questão de competência estadual, tá? Depois eu vou explicar para vocês o território, fiquem tranquilos quanto a isso aí. Vai por mim, beleza? Bom, avançando aqui, né, ele faz uma brincadeira aqui com os seus colegas, né, à esquerda, né, faça, qual é o nome do seu colega? Então, vamos lá, meu colega é Anderson, né? Ah, é Anderson, seu colega? Sim. Daí, especificamente, né, especificando a pergunta, qual é o nome oficial do seu amigo à esquerda? Ah, é Anderson Rodrigues. Então, aqui, ele faz uma brincadeira com vocês, né, vamos assim dizer, né, em qual dessas situações aqui, né, seria o mais correto, né, qual que é mais correto? Não, que seria o correto, qual é o nome oficial do Brasil, né, como ele se chama oficialmente, né, Terra de Santa Cruz, né, República Federativa do Brasil, né, Império do Brasil, Estados Unidos do Brasil. Então, quer dizer para vocês que existiram, de fato, essas coisas mesmo, mas ele pede aqui oficialmente o nome do Brasil atualmente, né, então nós sabemos, né, que a correta seria, né, República Federativa do Brasil, né? E como que é, professor, República Federativa? O que é isso? Qual o significado, gente? Eu posso dizer para você que eu dou uma pincelada e tudo isso aqui eu vou trabalhar com maior cautela, com maior cuidado com vocês, ok? Fiquem tranquilos aí. Vamos lá, então. Continuando aqui, ele faz, né, prepara-se, né, para a próxima aula, aí, aprofundando o entendimento, as palavras do Estado, né, então ele fala aqui que vai explicar um pouquinho o que é o Estado, mas, gente, fiquem tranquilos, nós vamos trabalhar sobre isso, tá? Então, ele vem aqui sobre o Estado, ele fala um pouquinho sobre o Estado. Terceiro momento, ele traz uma coisa que eu queria até falar com vocês, que é a questão aqui da eleições, né, então ele vai aqui, ó, antes de resolvermos a vida do rei, né, vamos discutir um pouco sobre as eleições. É um tema muito importante. Uma maguinha, tá? Que eu estou bem cansado com a minha fala. Então, né, um pouco sobre a eleição. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Aqui ele fala para você fazer pesquisa, né? Inclusive, ele fala aqui, deixa eu ver aqui, com colegas. Isso mesmo, é participação, discussão aqui, mas como nós não estamos presencialmente, né, vamos trabalhar de uma melhor forma aqui. Então, o que eu fiz, pessoal? Eu analisei aqui e eu observei que ele fala sobre a questão, tá, eu acho que é bem interessante, sobre o voto branco. Opa, foi mal aqui, vamos apagar isso aqui, tá? Ele fala aqui sobre a questão do voto em branco, tá? O corrigir, né? E o confirmar, tá? E o confirmar 3 situações que você encontra na sua urna eletrônica no momento da sua eleição, tá? Na hora do voto, né? E eu tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo já têm 18 anos, alguns, né, de vocês, e se não tem, já é facultativo, vocês sabem que 16 anos a 17 anos, né, ou seja, abaixo de 18 anos é facultativo, você pode votar ou não pode, você não tem nenhuma obrigação, né, é facultativo mesmo, você vota se você quiser, tá? Acima disso, você já é obrigado a votar. Pois bem, nesse sentido, eu percebi, pessoal, que ele fala referente ao voto majoritário, né, e o voto proporcional para o legislativo. Professor, tem diferença, né? É igual, né, professor? É igual ou tem diferença? Eu digo para vocês que realmente, tá? Realmente tem diferença, sim, tá? Tem diferença.
E eu vou aguardar com vocês, eu achei interessante, inclusive, aqui abaixo, né, tem um QR Code, tá? Então, se quiser colocar o seu celular aqui, você pode buscar essa informação, ou fazer o clique aqui também, que ele vai abrir na telinha para que você possa entender um pouquinho. Então, eu vou clicar aqui, né, e vamos abrir um aqui para a gente entender um pouquinho o que é esse voto branco e o voto nulo, saiba mais, saiba as diferenças aí. Eu achei bem interessante, bem importante a gente comentar um pouquinho sobre isso. Eu vou ampliar a minha tela, para que vocês possam, deixa eu ver se tem uma possibilidade, não tem possibilidade, vamos fazer diferente, isto aqui acho que melhorou, dá para todo mundo enxergar aí, né? Bom, então esse é o nosso voto branco versus voto nulo, saiba a diferença, esse site está disponível para vocês aí traz a urna eletrônica para vocês, né, com aquelas teclas, né? Bom, vamos lá então. Vamos entender um pouquinho mais sobre essa questão aí, né? Esse senso comum que fala que se você votar, né? Você está votando para outra pessoa. Vamos entender um pouquinho se de fato isso acontece, né? Vamos lá, então. Ó, apesar do voto no Brasil ser obrigatório, e aqui vou fazer umas observações, o eleitor, de acordo com a legislação vigente, é livre para escolher o seu candidato ou não escolher candidato algum. Ou seja, o cidadão é obrigado a comparecer ao local de votação ou a justificar sua ausência, mas pode optar por votar em branco ou anular o seu voto. Então, o que acontece? Ele fala aqui que você tem três situações, tá? Três situações. A primeira, né, você pode, é livre, né, é livre para você poder fazer a votação, é bem democrático, né, nesse sentido. Então, você pode votar, certo? Optar por votar, eu escolhi o candidato, confirmei, votei, tá? Posso, no caso, deixar em branco, tá bom? Em branco, né? Ou seja, anular em branco é a mesma coisa, né? O seu voto. Então, você tem duas opções, na verdade? Não, professor, não posso ter, mas tem duas opções. Falei três, eu acho, né? Tem duas opções, desculpa. A opção, tá? A opção de você votar no seu candidato, tá? Então, são três mesmo, tá certo? Três opções, vamos lá. Então, olha lá. Primeiro momento, eu não quero votar, não quero ir para a urna, não vou fazer nada. Então, você pode fazer o quê? Você pode justificar o seu voto. Eu estou em outra região, por exemplo, né? Você fala assim, não vou votar mesmo, essa é uma das opções. A segunda, você votar no seu candidato, então eu quero o candidato X, tá? Ou você deixar em branco. Então, você vai colocar lá, por exemplo, um número lá, vai XX ou 00000 e branco. Confirma o branco. Então, essas são as opções que você tem. Mas qual é a diferença entre o voto branco e o voto nulo? Essa é a grande questão que entra, né, no senso comum nessa discussão. Tá? Vamos entender um pouquinho mais, eu achei bem interessante o site, porque ele é bem objetivo, essa é a nossa finalidade aqui. Né? O voto em branco, de acordo com o glossário eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, esse Tribunal Superior, ele faz parte do Poder Judiciário, tá? É importante entender isso. O voto em branco é aquele em que o eleitor não manifesta preferência por nenhum dos candidatos. Então, branco, você não está se manifestando por interesse por ninguém, Só quer votar em branco mesmo, certo? Continuando. Antes do aparecimento da urna eletrônica, para votar em branco, bastava não assinar a cédula de votação. Então, antigamente era papelzinho, né? Você marcava lá qual o candidato. Hoje mudou, né? Hoje é a urna eletrônica, né? Então, conhecida urna eletrônica aí, né? Vamos lá. Deixando-a em branco. Hoje em dia, para votar em branco, é necessário que o eleitor pressione a tecla branco na urna. E em seguida, a tecla confirma, tá? Então, você aperta com branco, então vamos matar a urna lá, apertei em branco e confirma o seu voto, né? O voto em branco, tá bom? Continuando, acho que está bem tranquilo aqui, né? Bem esclarecedor, tá? O TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, tá? Considera como voto nulo aquele em que o eleitor manifesta sua vontade de anular o voto. Então, eu quero anular. Então, o Supremo Tribunal Superior Eleitoral entende dessa forma. Para votar nulo, o eleitor precisa digitar um número de candidato inexistente, e aqui ele traz o exemplo, como, por exemplo, 00. E depois a tecla confirma. Então é bem simples. Eu quero fazer isso aí com um protesto. Então ele fala, inclusive, aqui que serve como protesto. Olha só. Antigamente,
como o voto branco era considerado válido, antigamente, quem vai falar para vocês, o voto branco, né, tem muitas pessoas, senso comum, que não têm conhecimento, falam o quê? Eu não vou votar em branco, porque se eu votar em branco, eu vou contribuir para aquele candidato que tem mais pontuação. Nada, pessoal. Hoje não tem mais isso aí, então você pode ficar bem tranquilo mesmo quanto a isso aí, tá? Você votando em branco é uma manifestação contra, né, o sistema partidário ali, tá? Válido. Isso era contabilizado e dado para o candidato vencedor. Antigamente era assim, né, contado para o vencedor. Ele era tido como um voto de conformismo. Então, assim, não tem o que fazer, o candidato está ganhando lá de 70%, né? Não tem o que fazer mesmo, vou deixar em branco, daí vai o voto para o ganhador. Então, eu estou conformado com isso mesmo, então, ponto final. Isso era antigamente. Hoje, mudou a situação, tá? Olha, ele fala aqui, na qual o eleitor se mostrava satisfeito com o candidato que vencesse as eleições, enquanto que o voto nulo considerado inválido pela Justiça Eleitoral era tido como um voto de protesto contra os candidatos ou contra a classe política em geral, tá? Então, mudou, tá? Hoje não é mais assim. Hoje, se você votar nulo, esse voto não tem nenhum peso, não é computado para ninguém, nem que está perdendo, nem que está ganhando, nada, tá? Não tem nenhuma serventia, tá? Voto válido. Atualmente, vigora no plenário eleitoral o princípio da maioria absoluta de votos válidos, conforme a Constituição Federal e a Lei das Eleições. Esse princípio considera apenas os votos válidos, tá? Então, os votos válidos. Que são os votos válidos? Colocar o seu candidato e confirmar, tá? Que são os votos nominais e os de legenda para o cálculo eleitoral, desconsiderando os votos em branco e nulo. Então, os votos branco e nulo são desconsiderados, gente. Ficou bem claro isso aí, né? A contagem dos votos de uma eleição está prevista na Constituição Federal de 88, que diz: é eleito o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos, excluindo os votos brancos e nulos. Então, quem tiver a maioria dos votos, eles ganham, tá? Então, ela acaba ganhando aí. Só que é importante entender também, aqui depois eu vou explicar para vocês a questão do majoritário e proporcional, tá? Mas vamos lá, então, exclui os brancos e os nulos, fica tranquilo. Se você quiser votar, fazer um protesto, não vou votar em ninguém, vou votar em branco, o seu voto não vai para lugar nenhum, vai ficar nulo mesmo, tá? A contagem dos votos de uma eleição está prevista na Constituição de 88, que diz: é eleito o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos, excluídos os brancos e os nulos, beleza? Ou seja, né, os votos em branco e os nulos simplesmente não são contados. Por isso, apesar do mito, tá, que a sociedade, o senso comum, mesmo quando mais da metade dos votos forem nulos, não é possível cancelar uma eleição. Não sei se vocês se recordam, né, nas eleições que teve agora, né, em 2020, né, que teve aí a questão do Bolsonaro, né, foi em 2019, mas que ele exerceu a sua função, né, em 2020, que o que acontece, aliás, desculpa, pessoal, em 2018, né, que teve, que são anos pares que tem as eleições, então na última, nossa última eleição, tá, e ele, inclusive, né, ele teve a participação em 2019, 2020, está tendo aqui, atualmente, então, o exercício, o voto foi em 2018, sempre em anos pares, tá, que acontece. Então, o que acontece? Nessa última eleição nós presenciamos aí, aconteceu muito essa questão, né? Um ministro aí, né, aliás, ministro, desculpa, na época, que era juiz, né? O juiz tal está falando que vamos votar em nulo, né? Porque se votar em nulo, vai cancelar, né, as eleições. E aqui era um mito isso aí, na verdade, né? Você veja que ele fala aqui, ó, né? Mesmo quando mais da metade dos votos forem nulos, não é possível cancelar uma eleição, tá? Então, só esclarecendo aqui para vocês. Para finalizar, aqui é o que ele fala. Como é possível notar, os votos nulos e brancos acabam constituindo apenas um direito de manifestação de descontentamento do eleitor, tá? Então, assim, qual que é a finalidade dele? Para demonstrar, né, para o setor político, né, para a área política, tá, que você não está contente com a situação atual. Então, é um protesto, tá? Para isso que ele serve. Não tendo qualquer outra serventia para o pleito, tá, eleitoral.
Do ponto de vista das eleições majoritárias, aí eu entro um destaque para vocês, as eleições majoritárias, né? As eleições para presidente, governador e senador, em que o eleitor é o candidato que obtiver a maioria simples, tá? Ou maior número, né, dos votos apurados, ou absoluta dos votos, mais da metade dos votos apurados, excluindo os votos brancos e nulos. Aqui eu vou fazer uma observação, que ele fala que obtiver a maioria simples. O que é a maioria simples, né? Maioria simples, né, 50%, quem tiver mais, né, votação. Então, o que quer dizer com isso, né? Então, se essa pessoa, por exemplo, tem uma porcentagem, ele tem a maior porcentagem, maioria simples, né? Ele ganha, tá? Ele ganha as eleições, ou se não, absoluta dos votos. O que seria essa absoluta? Olha o que ele fala, mais da metade dos votos apurados. Então, o que eu quero dizer para você? Se de 100%, qual que é metade, pessoal? Metade de 100, 100%. 100%, metade é 50%. Olha o que ele fala ali, ó. Mais da metade dos votos apurados. Professor, quer dizer que se ele tiver 51%, ele vai ser eleito? Sim, mas ele não está dizendo isso aí, que é 51%. Concorda comigo aqui, pessoal, que 1% do eleitorado brasileiro é muita gente? É muita gente. Ele está dizendo que você, candidato, pode escolher o presidente. Como assim? O meu voto? O seu voto. Porque ele fala em metade dos votos apurados, mais da metade. Metade, quanto que é? 50%, não é isso? Mais um voto. É diferente. 51% é uma coisa e 50% mais um voto é outra coisa. É uma coisa para você que 50% da população brasileira votou em um candidato e eu, Anderson, o meu único voto elegeu ele. Porque é 50% mais um, tá? Nesse sentido aí. Então, só uma observação que eu quis colocar para vocês, aí eu acho que tem sido interessante para todos aí. Então, aqui ele fala um pouquinho do voto, tá? E aqui, voltando, então, para o nosso caderno, tá? O caderno do aluno. Então, esse QR Code aqui, né, ele traz essas informações, eu achei bem interessante, tá? Bom, o quarto momento aqui, pessoal, só fazendo uma observaçãozinha aqui no quarto momento, também ele fala um pouquinho da questão da monarquia, dos reis. Olha que ele fala aqui dos reis, né, continua, né? Então, aqui, ó, o rei continua, mas assume função de chefe de Estado, pois o chefe de governo se torna o primeiro-ministro. Então, o que quer dizer para vocês? Quer dizer para vocês aqui, eu vou explicar para vocês que existe a monarquia. Quando se fala em rei, vocês concordam comigo? Estamos falando sobre o quê? Monarquia, tá? Estamos falando sobre a monarquia. Professor, não tem como você explicar melhor isso? Eu vou explicar, gente. Fiquem tranquilos que aqui é só uma pincelada do nosso material para a gente analisar se está abordando as coisas legais, está bacana de fato, tá? Mas, quando fala em rei, você associa o quê? Monarquia. Então, ele fala que o monarca, né, ele é chefe de Estado, tá? Chefe de Estado. Pois o chefe de governo se tornou o primeiro-ministro. E aqui eu vou explicar para vocês quem são esses primeiros ministros, tá? Mais para adiante aí. Então, não é uma monarquia, tá? Vou pôr um pontinho aqui, vou colocar um A. Por que um A? Aqui, nós não estamos referindo à monarquia absolutista. Não estamos, né, tratando a respeito disso, tá ok? Aqui não é constitucional, aparentemente, aqui, né, nesse sentido. Monarquia parlamentar, tá? Vamos lá, então. Então, é que ele fala, né, no segundo cenário, o rei continua no poder concentrado, né, papel de chefe de Estado e chefe de governo. Então, veja aqui, ele fala, né, quando uma monarquia absoluta, quando ela é absoluta, ele é chefe, né, de governo e chefe de Estado, certo? Então, aqui o terceiro cenário, já é a quebra da monarquia, tá? Dando espaço para quem? Para uma república, certo? Como os primeiros cenários, temos a figura do primeiro-ministro, que é no sistema presidencialismo. Olha o que ele fala aqui, tá? Então, aqui nós trabalhamos outra situação. Vamos trabalhar também a questão do parlamentarismo, pessoal. Fiquem tranquilos mesmo, tá? Que eu vou explicar para vocês certinho o que é isso, não tenha dúvida nenhuma, tá? Fiquem tranquilos mesmo, mas que você já tenha ciência que esses dois têm grande diferença, tá, gente? Tem uma grande diferença aí. Por final, o momento 5,
esse momento final aqui, deixa eu ver, não tem mais algumas coisinhas, mas aqui ele fala sobre a Constituição Federal, né, o artigo 5, em que ele faz a definição, né, da questão do nome oficial do nosso país, né, que é a República Federativa do Brasil. Opa, isso aqui não era para ter saído, vou apagar, né, que era a República Federativa do Brasil. Então, aqui entenda um pouquinho sobre esse Estado Democrático de Direito, importante vocês entenderem um pouquinho sobre isso, tá? Continuando aqui, então, leia isso aqui, que eu achei bacana, tá? Eu achei interessante esse ponto, tá? Então, eu entendo como algo positivo aqui, né? Não que os outros não, mas achei legal isso aqui, vou grifar aqui. Opa, deixa eu voltar aqui, fazer o seguinte. Então, assim, eu achei legal, vou grifar. Vamos lá, deixa eu ver aqui. O que mais ele fala aqui? O conceito também, achei bem interessante, ele explica um pouquinho a questão da democrático, né? O que o significado democrático, a origem também, bem bacana, é bem objetivo, bem resumido, mas ele trabalha aqui, ele destaca esse ponto, achei legal. E aqui no momento 6, pessoal, um momento bem importante, como eu já disse para você, ele traz, né, alguns cenários, cenário não, desculpa, mas os 3 poderes, tá? Os 3 poderes que até então foi destacado por Montesquieu, tá? Então, Montesquieu aqui, deixa eu arrumar aqui, fica melhor aqui, tá? Então, esses 3 poderes, tá? Esses 3 poderes aqui, que eu já citei lá em cima, inclusive, na frase de Montesquieu, tá? Que eu achei bem relevante mesmo, legal. E aqui estamos falando do poder executivo, do poder legislativo e do poder judiciário. Beleza? Bom, continuando então aqui, nós vamos... Professor, mas explica certinho a função dele, não tem como fazer isso? Claro que tem como, pessoal, eu vou fazer isso para vocês com maior cautela, com maior cuidado. Aqui nesse momento, fica tranquilo. Eu estou só dando uma pincelada, estou fazendo uma sondagem. Nós estamos avaliando esse caderno, se é legal, vamos dar uma nota para esse caderno depois, né? Vamos ver aqui, bom, eu acho que dá por fim aqui, né? Tem mais uma parte bem legal que eu achei também. Essa questão também eu achei muito interessante. Leiam, tá? Entendam, porque eu acho que é legal. Ele traz aqui, né, Charles de Montesquieu, um pouquinho da sua vida, ele fala, né, da sua biografia, e ele fala, né, que ele é um defensor, né, da teoria da separação dos poderes. Eu vou explicar o porquê, através da sua obra, né, aqui ele fala o espírito das leis, tá, muito interessante, inclusive na faculdade a gente estuda esse livro aí. Bom, aqui dá por fim. Bom, galera, com base aqui no que eu estou analisando, o caderninho de vocês aqui, né, com bases anteriores, eu gostei do caderninho, vou mentir para vocês, achei legal o caderno de vocês, tá? Ele bate alguns temas bacanas aqui, eu acho o conteúdo dele, né? Conteúdo, não, mas os temas, eu acho um tema interessante. Posso, vamos lá, vamos voltar aí, vamos fazer uma colocação legal a respeito. Eu achei legal isso aqui, tá? Então, vamos seguindo aí a continuação aí, né? Achei muito interessante esse ponto, tá? Eu acho que essa questão que ele destaca, esses 3 figuras, esses 3 cenários aqui, eu acho que é muito, muito importante. Então, vamos dar vistinho, que eu achei, concordo, legal, né? O conceito também, gostei desse conceito, tá? Também falou um conceito bem simples aqui, né? Então, foi bem simples aqui, eu achei, meio pontinho, vamos dizer, né? Vamos lá, né? A democracia também eu achei bem bacana, achei legalzinho, o objetivo foi a fala do momento 5, tá? Aqui eu achei um tema importantíssimo, pessoal, importantíssimo. Professor, se é importante, por que você não explicou ainda, né? Vou explicar para vocês, tenha tranquilidade, que eu vou ter o maior carinho, o maior respeito com esses temas aqui, e não vai ser deixado de lado, tá? Porque ele fala um pouquinho da monarquia, eu particularmente não gostei muito, achei fraco demais, tá? Muito fraco, mas foi objetivo, mas deixou a desejar, no meu ver, deixou a desejar um pouco, tá? Esse momento 4 deixou a desejar um pouco, tá? Essa é a minha visão. Aqui também, tá? O sistema do espírito, né? O espírito, né? Que fala aqui, né? Tribunal Regional, aqui, tal, eleitoral do Espírito Santo, né? Do Espírito Santo, o que ele fala? Ele traz, inclusive, onde a gente fizer uma leitura, tá? Eu achei um pouco fraco, confesso para vocês que eu achei. Foi objetivo, mas achei fraco. Então, um pontinho aí, mais ou menos, para eles aí, tá? Nesse sentido. Aqui também não entendi muito bem, não gostei desse ponto, não achei muito legal, mas depois eu quero ver se dou uma olhadinha melhor, mas não gostei muito não, achei
talvez desnecessário, não sei, não gostei muito não, mas achei muito simples, né? É natural que uma pessoa seja própria do Estado, né? Mandando e desmandando a seu bel prazer, né? O que você faria para fugir da tirania, né? Então, assim, é um momento de reflexão, não vou negar, realmente, ele exige um pouco de reflexão sua, né? Mas que podia tratar de uma outra forma, né? Esse é um pensamento isolado meu também, né? Não é, eu não gostei muito, não achei muito bacana, não. Aqui, ele foi bem didático, bem objetivo também, eu achei particularmente aqui meio aqui, não sei vocês, mas eu achei aqui meio fraquinho, tá? Bem fraquinho aqui, tá? Então, bem fraquinho, achei, tá? Eu não posso falar para você que tá errado, não tá errado, tá certo, mas achei fraquinha a colocação, eu acho que vocês já têm um discernimento muito mais para frente, não tem necessidade de fazer do jeito que fizeram aqui, não gostei tanto, não, confesso para vocês, tá? Bom, aqui, então, também, outra coisa que eu não gostei, também, eu achei muito simplista, vocês vão ver, eu quero que vocês entendam o que eu dizer para vocês, gente, não é crítica, só crítica não, tá? Não é crítica não, de forma alguma, mas ele está dizendo para vocês aqui a questão do território, tá? Territórios. Vocês ficam vendo de competência, na verdade, competências. Então, grave bem essa questão que ele tem, ó, aqui, ó, olha só, até falei, tá aqui, ó, sobre território, tá? E vocês gravam bem esse momento, o que eu vou trazer para vocês, o que eu vou preparar para vocês, estou me organizando aqui, o que eu vou preparar para vocês, se vocês depois colocam no chat, o que vocês acham que isso aqui é melhor, ou com base no material preparado para vocês aí, tá? Então, estou preparando algo para vocês legal aí, tá? Então, assim, pessoal, ó, eu achei muito legal, isso aqui eu achei top, tá? Muito legal a colocação aqui, a frase, uma frase bacana, tá? O tema é um tema importante, tá? Mas eu acho que deveria pegar um pouquinho antes, também não entrar direto, mas que você entendesse um pouquinho a origem, tá? Então, assim, galera, ó, por que eu tô falando para vocês que eu achei isso aqui? Então, eu dou nota para esse caderno aqui, tá? 4, tá? 4 de 5, tá? A nota que eu dou para esse caderninho aqui é 4. Tá? 4. Por quê? Mesmo porque você fala só, gente, estou tratando de um assunto, vamos ser honestos, muito, muito importante, né? Um assunto aqui que fala do Estado, né? O Estado brasileiro, tá? Então, assim, é um tema muito importante e vamos ser bem honestos, né? Com nós mesmos, né? 8 páginas, pessoal. Né? Então, assim, professor, eu estou satisfeito, estou feliz com isso aí, para mim está ótimo. Sei, isso que quer para você, mais ou menos, né? Então, pode dizer para vocês que nós vamos ter que aprofundar mais, hein? Trabalhar mais sobre esse caderninho. Então, a minha pontuação do caderno é 4, porque eu acho que os temas são relevantes, muito importantes, bem colocados para o terceiro ensino médio, mas eu acho que poderia melhorar muito aí o conteúdo, ampliar o conteúdo aí. Mas, enfim, né? Essa é uma opinião particular minha, tá? Então, não tem muito o que fazer, né? Mas é isso aí. Bom, pessoal, quero dizer para vocês, então, que esse é o nosso primeiro vídeo aula, tá? Primeiro vídeo aula aí, espero que vocês tenham gostado. E só destacando mais uma vez, tenham calma. Por que tenham calma? Isso aqui foi uma pincelada do que nós trabalhamos só, uma pincelada. Vamos abordar mais a fundo aí sobre o conteúdo, tá bom? Tanto que você vê o caderninho do aluno mesmo, ele é tão simplista que nós precisamos, né, buscar outras fontes. Mas deixou o link lá, nós buscamos foto branco, voto nulo, né? E depois a gente trabalhar um pouquinho aí, entender um pouquinho o que nós iremos abordar. Beleza, pessoal? Agradeço aí a participação de vocês, tá? Coloca aí o joinha se vocês gostaram, não gostaram, no chat, tá? Se vocês concordam comigo, na minha posição, se vocês discordam, é importante a gente trocar essa ideia para que a gente crie mais videoaulas, inclusive, a respeito aí desse tema. Achei bem bacana, bem interessante, tá? Beleza, então, pessoal, sucesso aí, força aí nos estudos, tá? Que nós iremos logo vir com a segunda videoaula para vocês, tá? Com o maior prazer, com maior força, com maior garra e engajamento total de você, aluno, porque você tem que levar a sério a sua vida estudantil, beleza? Forte abraço, pessoal, fiquem com Deus, até mais.